Todos, que Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, possa nos envolver nesta noite, onde aqui estamos, para falar sobre o seu evangelho de amor, sobre o seu evangelho de redenção. Era o ano de 1840. Nós vamos encontrar Amadeu Ferrari, um português que estava residindo no Brasil e que fazia o tráfico dos escravos negros da África para o nosso país. Amadeu Ferrari queria voltar milionário para Portugal, fazendo esse horrível tráfico dos negros africanos. Ele era uma pessoa que tratava muito mal os negros que recolhia lá na África. Muitas vezes torturava-os, sacrificava-os. Ele tinha sua propriedade particular. E também, quando recolhia os negros, muitas vezes vendia aqui os filhos, acolá o pai, mais além a mãe, mandava sacrificá-los por poucas faltas ou por até nenhuma falta. Numa dada ocasião, na propriedade em que ele era particular, ele abusou de uma jovenzinha escrava negra e ela, para encobrir-se da sua gravidez inesperada, suicidou-se. O pai da jovem, ao ver o cadáver da filha, ficou totalmente desequilibrado e começou, por sua vez, a acusar o patrão, Amadeu Ferrari, que era, então, aquela pessoa que ofendeu a sua filha e que ela, então, por encobrir uma gravidez indesejada, tão jovenzinha, suicidou-se. O que fez Amadeu Ferrari? Mandou chamar os seus capatazes e mandou com que eles queimassem a língua do velho escravo, até vê-lo morrer na agonia da morte. Então, por que é que aconteceram tantos fatos dessa maneira no nosso país? Tantos fatos que aconteceram, prejudicando assim muitas vezes a raça africana. Por que Deus permitiu tudo isso? Para nós melhor entendermos e termos uma visão espiritual desse assunto, vamos então abrir o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Neste livro, através da literatura poética do espírito Humberto de Campos e através também da psicografia de Chico Xavier, nós poderemos entender melhor, à luz do Espiritismo, estas questões. Então, o autor espiritual, como dissemos, Humberto de Campos, através da sua literatura poética, conta-nos que, no final do século XIV, Jesus resolveu fazer mais uma de suas visitas periódicas ao nosso planeta. Jesus aqui queria saber se as pessoas estavam exemplificando o seu evangelho, praticando os seus ensinamentos, e assim fez. Conta-se que uma estrada de flores abriu-se do céu até a terra, e Jesus aqui chegou, juntamente com uma corte angelical. Chegando aqui, o mestre, por sua vez, começou, então, a procurar a bondade nos corações humanos. Porém, só encontrou ingratidão, só encontrou orgulho, vaidade, egoísmo e assim por diante. E resolveu, por sua vez, conversar com o espírito, um dos seus mensageiros responsáveis pelos problemas sociológicos aqui do nosso planeta, e chamou Eliu.
Eliu, estou profundamente amargurado. Só encontrei dores, ingratidão, inveja, egoísmo e orgulho, guerras, lutas, enfim, tudo aquilo que eu ensinei através do meu evangelho, não encontrei aqui. E Eliu, por sua vez, tentando contornar a situação, respondeu-lhe: sim, mestre querido, muitas guerras ainda existem aqui no nosso planeta, porém, há apenas as cruzadas que tivemos há pouco tempo, apesar dessas cruzadas, o comércio se desenvolveu. O Ocidente chegou mais perto do povo do Oriente, Senhor. Afinal, o objetivo maior das cruzadas era velar pela paisagem dos lugares santos que o Senhor viveu aqui na terra. Jesus então respondeu-lhe: Eliu, qual o lugar da terra que não é santo? Então vamos fazer um parênteses aí, nessa lição de Humberto de Campos. Qual o lugar da terra que não é santo? Então nós temos que valorizar todos os lugares do nosso planeta. Onde quer que estejamos, Deus está conosco, Jesus nos protege. Muitas vezes o local não é muito bom devido à nossa própria imperfeição humana. Mas, dizendo como Jesus disse, qual o lugar da terra que não é santo? Eliu, por sua vez, tentando contornar os obstáculos, disse-lhe: mestre, por que é então que nós não vamos até os continentes ignorados? Lá, o Senhor talvez poderá semear o seu evangelho de luz, o seu evangelho de amor. E o autor espiritual, então, nos conta que toda aquela caravana de espíritos angélicos, deixando um rastro luminoso no espaço, dirigiu-se para o continente, onde hoje existe o mundo americano. Jesus, então, observando os índios que lá existiam, observando as matas virgens, abençoou tudo aquilo, olhou novamente para Eliu e disse: Eliu, qual o lugar da terra que, lá do infinito, nós vemos o símbolo da redenção humana? E Eliu lhe falou: é mais para o sul, mestre. E toda aquela caravana celeste se dirigiu para o sul do continente, onde mais tarde teríamos o nosso Brasil. Lá chegando, Jesus ergue as mãos para o alto, como invocando a bênção de Deus, e diz o seguinte: para esta terra maravilhosa e dadivosa, vou transplantar a árvore do meu evangelho. Nesse solo fertilíssimo, todos os povos da terra encontrarão e entenderão a lei da fraternidade universal. E você, Eliu, você vai nascer em Portugal para incentivar a navegação, para que o povo português possa atravessar esses mares e conhecerem os novos continentes que aqui existem. E foi desta maneira que no ano de 1394, Eliu, o responsável pelos problemas sociológicos do nosso planeta, renasceu em Portugal. Foi o infante Henrique de Sagres,
filho de Dom João I e Dona Filipa. Muito estudioso desde a infância, ele foi quem fundou a Escola de Sagres, tão conhecida até hoje, incentivando os navegadores, incentivando os estudiosos daquela época, fazendo os mapas e assim por diante, sempre incentivando as navegações, incentivando. Conta-se que até hoje encontram-se entre os seus escritos a certeza que existia uma terra defronte à África e que os navegadores tinham que procurá-la. Mas acontece que no ano de 1460, Henrique de Sagres desencarna, porém continua no mundo espiritual velando pelos navegadores, incentivando as navegações, até que no ano de 1498, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo para as Índias. E no dia 9 de março do ano de 1500, sai de Portugal uma expedição chefiada por Pedro Álvares Cabral. Porém, quem comandava do mundo espiritual essa expedição era o nosso Henrique de Sagres, que intuía as noites de Cabral e de toda a expedição. E adentraram-se as caravelas ao mar. O objetivo, elas iam para as Índias. Porém, a um dado momento do percurso, foi desviado aquele rumo. Nós sabemos que por que aconteceu isso? Foi tudo sob a inspiração de Henrique de Sagres, conforme nos relata o espírito de Humberto de Campos, com a sua falange de espíritos evoluídos que o assistiam. Então, a direção foi modificada. No início, ficaram nervosos, porém, logo após, terras à vista. E foram chegando, e acharam que tratava-se de uma ilha, e deram o nome Ilha de Vera Cruz. Lá chegando, os índios receberam os portugueses de uma maneira muito bondosa, como se fossem seus irmãos verdadeiros. E deram até as suas casas rústicas, suas habitações rústicas, para que eles permanecessem durante algum tempo nelas. E o tempo foi passando para os homens aqui na Terra. Porém, no mundo espiritual, houve uma manifestação esplendorosa das falanges espirituais. Jesus estava presente, os espíritos confraternizavam-se. A terra, então, que Jesus transplantara o seu evangelho de amor, já havia sido descoberta pelos portugueses. Porém, Henrique de Sagres, no mundo espiritual, diz o seguinte: mestre, receio a ambição das outras nações. Se elas invadirem o território descoberto, acabarão todas as nossas esperanças. Ao que Jesus lhe responde o seguinte: guarda o teu coração na paz. Esta terra, que está sob as luzes da estrela da cruz, chamarei de terra do cruzeiro. Ela estará
eternamente ligada ao meu coração. As injunções políticas nela serão totalmente secundárias. E aí, nesse ponto, Humberto de Campos faz uma anotação. Foi por isso que, durante 3 longos séculos, o minúsculo Portugal conseguiu tomar conta de todo o território de nosso país, contra a invasão de flamengos, de ingleses, de franceses, de espanhóis, e assim por diante. E conseguiu manter uma área territorial de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e uma costa marítima de 8.000 quilômetros. Nunca houve exemplo desta maneira na nossa história. E o tempo foi passando. Conta-se que, em determinada ocasião, nas esferas espirituais superiores, Jesus chama também, mais uma vez, um dos seus mensageiros, chamado Ismael, e diz o seguinte: Ismael, manda o meu coração que de agora em diante você seja o zelador dos patrimônios imortais da terra do Cruzeiro. Eu transplantei a árvore do meu evangelho para esta terra abençoada. Trouxe do Tiberíades para a terra de Santa Cruz. Essa terra vai ser daqui para diante uma dilatação do Tiberíades. Então, eu peço para que você seja um bom zelador, da mesma maneira que eu a recebi no coração de Deus, nosso Pai Celestial, eu a passo a você, para que zele muito, com muito amor, com toda a sua dedicação. Chame os espíritos que já trabalham para o meu evangelho, para que possam trabalhar com você a partir de hoje, nas terras do Cruzeiro. E mostrou para Ismael uma grande bandeira branca reluzente. E disse o seguinte: Ismael, inscreva o seu lema nesta bandeira. Dali a alguns instantes, pela ação da vontade, o espírito Ismael escreve o seguinte: Deus, Cristo e caridade. E pegando aquela bandeira reluzente das esferas espirituais, das mãos de Jesus, desce bastante em direção à terra do Cruzeiro, para semear no coração dos homens que aqui viviam amor, fraternidade, igualdade, paz, devotamento, lembrança de Deus, nosso Pai Celestial. E numa outra ocasião ainda, Jesus diz a Ismael: eu jamais te deixarei só. Eu jamais te deixarei só. A população lá da terra do Cruzeiro compõe-se de índios, pessoas humildes, pessoas simples. No futuro, Ismael, eu ordenarei para que os espíritos, já de certa maneira, um pouco mais redimidos, que estão morando lá na África, possam reencarnar nas terras do Cruzeiro e, juntamente com os índios, constituírem pessoas de bom caráter, pessoas pacíficas,
pessoas alegres, pessoas onde você poderá semear e cultivar o meu evangelho de amor. E o tempo passou, e o tempo passou demorado. Com o passar do tempo, eles viram que não se tratava de uma ilha, mas sim um belo continente. Então, mudou-se o nome. Terra da Santa Cruz. Primeiro, Ilha de Veracruz. Segundo, Terra da Santa Cruz. E com o tempo, passou a chamar o nosso país de Brasil, como todos nós sabemos, devido aos índios, que chamavam Brasil, a madeira parecia estar em brasa, da cor de brasa, e temos o nome até hoje. E o tempo foi passando, até que, em uma determinada ocasião, Ismael se encontra com Jesus em suas esferas espirituais e diz o seguinte: mestre, o meu coração comove-se. Ele até soluçava. A população que floresce lá na terra do Cruzeiro está totalmente comprometida. Ela aprendeu coisas erradas. Eles se lançam ao mar, vão até a África, escravizam o povo africano e trazem esse povo africano como se fossem animais selvagens, Senhor. Isso me comove muito. Dê um jeito nisso. Ao que Jesus responde: Ismael, pacifica o teu coração. Continua fazendo o trabalho que lhe determinei. Os homens têm o seu livre-arbítrio. As coletividades também têm o seu livre-arbítrio. Cada um, Ismael, vai ser responsável por aquilo que está fazendo. Tudo aquilo que o indivíduo ou uma coletividade faz vai sofrer as consequências, vai passar pelos mesmos erros cometidos pelos outros, vai sentir na pele o que eles fizeram aos outros. Pacifica o teu coração, volta, semeia o meu evangelho. E assim Ismael fez. Continuou acalentando, amparando a população aqui do nosso país. Acontece que o tráfico negreiro foi cada vez se tornando horrível. Conta-nos Humberto de Campos, no referido livro, que muitas vezes os prelados portugueses sentavam-se lá na África, numa cadeira chamada cadeira de bispos, quando os navios negreiros saíam lá das costas africanas, totalmente carregados, com carga excessiva. Eles abençoavam, mas não é para que não acontecesse acidentes, era para que nenhum escravo morresse, para que não houvesse nenhum prejuízo naquelas viagens. E, pior, quando os negros africanos chegavam aqui no Brasil, eram colocados num local para serem vendidos e ficavam esperando o comprador, que lhes examinava os punhos e os dentes e comprava os mais fortes para os trabalhos nas fazendas. Era muito sofrimento. E mais uma vez, Ismael começa a fazer uma prece muito sentida a Jesus: Senhor, Senhor, tende piedade de nossos irmãos africanos. Meu coração se compadece. É muita dor, mestre querido, é muita dor.
ao que ele começa a escutar uma voz que lhe diz internamente: Ismael, Ismael, eu vou lhe dizer, a dor muitas vezes é necessária aos homens, porém eu vos digo, ao meu coração chegam preces agoniadas de espíritos sofredores que se encontram nas regiões inferiores, próximas à terra. Vá até eles, Ismael. Ismael entende na hora. Ele, então, com a equipe de espíritos que trabalham juntamente com ele, se dirigem a regiões que Jesus disse, regiões inferiores, próximas à terra, onde espíritos inferiores se achavam. Que espíritos que estavam ali? Eram espíritos de padres, inquisidores, batalhadores das antigas cruzadas, senhores feudais da Idade Média, espíritos revoltados, espíritos rebeldes. Porém, esses espíritos já estavam totalmente arrependidos dos seus erros e rogavam uma proteção, estavam arrependidos. Ao coração de Jesus chegou a prece deles. Então Ismael vai para aquela região, adentra essa região com a sua bandeira luminosa, clareando toda aquela região escurecida, dizendo o seguinte: irmãos, ao coração de Jesus chegou a prece que vocês fizeram. E ele mandou enxugar as vossas lágrimas para sempre. Há uma terra nova que foi descoberta. E eu venho propor a vocês, para vocês nascerem nessa terra nova, para ressarcir os vossos erros. Porém vos digo, é uma terra virgem ainda. Vocês precisarão trabalhar a terra, abrir estradas. Os seus ombros ficarão muito, muito feridos. Porém, essa será a porta estreita para a remissão dos vossos pecados, a vossa redenção espiritual. Jesus vos propõe isso. Aquele de vós que aceitar, venha até nós. Vamos com a nossa caravana de luz. E Humberto de Campos nos conta que todos aqueles espíritos que ali estavam correram em volta de Ismael, beijando aquela bandeira que resplendia Deus, Cristo e caridade, beijando como um reconhecimento de amor, porque eles estavam realmente querendo resgatar os seus erros. E o que fez Ismael? Encaminhou-os para a reencarnação, tanto aqui no Brasil, como também na África, porque ainda, infelizmente, existia o tráfico dos navios negreiros. Então, eles viriam através desse tráfico. E assim foi feito. Então, o autor espiritual nos conta que muitos espíritos conseguiram ressarcir os seus erros através dos trabalhos duros dos escravos. E o tempo foi passando, até que, numa determinada ocasião, Jesus, mais uma vez, chamou Ismael em suas esferas espirituais, dizendo o seguinte: Ismael, chegou o momento da abolição dos escravos.
Chegou o momento de tudo isso acabar. Porém, você vai trabalhar para que não haja nenhum derramamento de sangue na terra do cruzeiro. Vá trabalhar. Não quero nenhum derramamento na terra do cruzeiro. E assim, Ismael veio, trabalhando, consolando, confortando, intuindo a população que habitava o nosso país naquela época. Porque conta-se que estatísticas do ano de 1887, estatística oficial, existiam 720 mil escravos. Então, havendo a abolição dos escravos, seria assim um prejuízo enorme para a fortuna pública. Então, muitos eram contra essa iniciativa. Mas, sob a supervisão de Ismael, no início do ano de 1888, o imperador bondoso, Dom Pedro II, foi afastado do trono. Sua filha, a princesa Isabel, assumiu a regência. E no dia 13 de maio de 1888, foi levado até a princesa Isabel um projeto de lei para a imediata abolição dos escravos. Projeto que a princesa, com seu nobre coração de mulher, assinou imediatamente. Ela que veio ao mundo com esta missão. Ela que veio ao mundo com esta missão. Assinou imediatamente. Ao seu lado, Ismael estava envolvendo-a em cariciosas vibrações de amor, de conforto, de alegria, juntamente com os espíritos da sua equipe. Foi por isso que José do Patrocínio foi tão envolvido por essas vibrações que ajoelhou-se e se arrastou até aos pés da princesa. E naquela noite, a princesa recebeu todas as vibrações amorosas, agora dos ex-cativos. E esses ex-cativos, quando dormiram através do sono, os seus espíritos se uniram aos amigos espirituais. E todos, então, fizeram uma prece fervorosa a Jesus pela sua carta de alforria. Então, vejamos nós. Por que é que nós contamos fatos do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho? Para entendermos o nosso primeiro relato de Amadeu Ferrari. Por que é, então, que existiu tanta maldade, tantos erros para com a raça africana? E aí, então, nós podemos começar a entender pela visão espiritual. Mas vamos voltar para nós entendermos melhor o raciocínio nesta noite? Vamos voltar ao nosso primeiro relato, de Amadeu Ferrari. Nós paramos quando ele mandou, então, queimar a língua do pai da mocinha que ele engravidou e a mocinha se suicidou. Certo? Continuando o nosso relato. Amadeu Ferrari continuou trazendo os negros da África para o Brasil, tornou-se milionário e, por sua vez, voltou a Portugal. Todas as pessoas o reverenciavam, ele estava milionário e falava que havia ficado milionário com um trabalho totalmente correto aqui nas terras brasileiras. E o tempo passou, até que um dia Amadeu Ferrari desencarnou.
Todos choraram, fizeram orações, acenderam velas. Muitas pessoas ficaram tristes. O grande Amadeu Ferrari havia morrido. Porém, o seu espírito ficou totalmente desequilibrado. Todos aqueles africanos que ele havia prejudicado e que não o haviam perdoado, porque muitos haviam perdoado. Os que não o haviam perdoado começaram a envolvê-lo em vibrações negativas. Mães falavam: cadê os meus filhos? Isto é, os espíritos que ele havia maltratado. Espíritos então chegavam até ele: cadê o meu pai que você vendeu? Separou a nossa família. Outros a quem ele havia abusado, outros a quem ele havia dado assim muitos sofrimentos, torturas, ficaram, nós entendemos, obsidiando Amadeu Ferrari. Ele ficou por muito tempo em esferas espirituais inferiores, perto do nosso planeta, em sofrimento. Muito tempo. Até que, em uma determinada ocasião, ele viu que lá longe vinha um clarão, que foi chegando perto e clareando toda aquela escuridão em que ele se achava. E ele reconheceu quem vinha com uma lanterna na mão. Era aquele escravo, o pai da jovenzinha. Era o escravo que vinha. Mas o escravo já não possuía aquela queimadura na língua. Estava com uma aparência normal. Vinha até ele reconheceu que tratava-se do escravo. Chegou até ele, estendeu-lhe a mão e lhe disse: vem, nhonhô, vem comigo, nhonhô. Vamos embora daqui, nhonhô. Você precisa se tratar. Vem, vamos embora, nhonhô. E ele aceitou. E ele foi. Foi conduzido para as colônias espirituais de tratamento, ficou se tratando durante algum tempo e chegou o momento da sua reencarnação. Então projetou-se a sua reencarnação. Como ele feriu o escravo, ele, aos 37 anos, teria então, na sua nova existência, o aparecimento de um câncer na língua. E assim foi. Ele queria, a todo custo, resgatar aquele erro. Reencarnou, agora no Brasil. Agora era um brasileiro. Porém, como ainda tinha muita ganância, fez determinadas coisas erradas, furtou e corria o risco de ser preso. E neste mesmo momento começou a aparecer o câncer na língua para resgatar o erro pretérito. Ele não aguentou. Então, aos 37 anos, se matou, suicidou-se, voltando ao mundo espiritual numa condição pior. Não havia resgatado o problema da língua, teria que ter paciência, resignação, fé em Deus. E voltou, então, infelizmente, como um suicida. Ficou novamente em esferas espirituais, de sofrimento, de angústia, até que também foi socorrido. Foi socorrido e agora ele foi levado para uma colônia correcional no mundo espiritual, para ele entender o Evangelho de Jesus. Por quê? Ele não aceitava, ele falava assim:
os espíritos benfeitores falavam: meu filho, por que é que você se matou? Eu me matei porque começou a me aparecer um câncer na garganta, eu não sei por quê. Aí os espíritos falavam assim: e resolveu isso? Então, olha, quanto ensinamento. Resolveu? Não resolveu. Então, é esse ensinamento que muitas vezes nós temos que dar também, nós espíritas, para pessoas que estão desesperadas. Eu estou desesperada, eu vou tirar a minha vida. Então, explicar que não vai resolver de maneira nenhuma. A pessoa vai matar o corpo, mas o espírito vai retornar numa condição pior para o mundo espiritual. E ele não aceitava aquilo. Então, foi-lhe feito a regressão de vidas passadas. O porquê que ele havia contraído um câncer naquela existência. E ele então se vê como Amadeu Ferrari, como o antigo português, o que ele fez para o escravo. Aí então ele entende o porquê que na outra existência lhe apareceu o câncer. E ele quer resgatar aquilo a todo custo, mas eu quero resgatar. Nisso, abre-se uma porta lateral. E qual não é a surpresa quando o velho escravo, mais uma vez, vem se aproximando dele. Vem se aproximando dele. E qual não é a sua surpresa maior quando, ao chegar perto dele, o corpo do velho escravo se transfigura no corpo do pai que ele teve na última existência aqui no Brasil. Então nós vemos, nós entendemos, então, através da doutrina espírita, que esse escravo, ele perdoou o seu patrão, perdoou o seu algoz, intercedeu por ele frente à providência divina, foi até as regiões inferiores, vem, Onho, vem, levou-o para tratamento, se propôs a ser o seu pai para encaminhá-lo no bom caminho, no bom direcionamento, na outra vida. E mesmo assim, aquele espírito não conseguiu. E ele aparece ali. Provavelmente vai continuar amparando esse espírito. Então aí nós podemos ver como espíritos da raça africana tiveram a condição de perdoar o seu algoz. Porque nós vemos, se a pessoa passou por aquilo, é porque muitas vezes ela fez coisas erradas também no passado. Vejamos o exemplo de Jesus. Vá lá em regiões onde existiam batalhadores das antigas cruzadas, senhores feudais da Idade Média, espíritos rebeldes e revoltados, padres, inquisidores e assim por diante. Ou a pessoa fez coisa errada e renasceu e teve esse desenrolar na sua vida, ou poderá não ter feito nada de errado no passado, não. Muitas vezes pede uma encarnação difícil para ser provada, para retornar ao mundo espiritual numa condição melhor. Vejamos nós, o que Jesus falou a Ismael. Hoje temos os índios aqui na Terra do Cruzeiro. Futuramente ordenarei para que espíritos já um pouco mais redimidos, que habitam a região africana, para eles reencarnarem aqui no Brasil. Quer dizer, os índios com a humildade e esse povo que vinha, os africanos, com a brandura, com a mansuetude. É essa população que Jesus esperava do nosso país. E
que ele fala também? Humberto de Campos vai nos relatando depois, que Jesus fala: aproximei Portugal da África, do povo africano, para que o povo português amparasse esse povo africano tão necessitado daquela época. Então, vejamos quantos erros que se cometeu aqui. Nós, reencarnacionistas, podemos falar quantos erros que nós provavelmente cometemos aqui no nosso país. Jesus transplantou a árvore do seu evangelho. Agora, cabe-nos a reflexão. Se Jesus transportou a árvore do seu evangelho com todo otimismo, para que aqui resplandecesse essa árvore e a população que aqui habitasse pudesse compreender e exemplificar o amor, a humildade, a caridade. E não foi assim no passado. Agora podemos fazer uma outra análise. O Espiritismo começou na França. Kardec, lá na França, estudou, codificou. Se formos hoje à França, a maioria dos franceses nem sabe o que é Kardec. Quem sabe são os brasileiros que moram lá, que fundaram centros, que puseram monumento de Kardec numa rua onde Kardec morou, o nome de Kardec na avenida e assim por diante, porque o povo francês não conhece. Acabou o espiritismo lá e sabemos que veio para o Brasil. Então, o livro chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus idealizou o nosso país como sendo o coração do mundo. Como sendo o coração do mundo. Ele mesmo diz, o local, nesse solo fertilíssimo, todos os povos da terra encontrarão e exemplificarão a lei da fraternidade universal. Mas então nós temos que fazer de tudo para nos reformarmos, aproveitar o conhecimento da doutrina espírita para que o nosso país realmente possa ser a pátria do Evangelho. Por quê? Será que Jesus, como transplantou lá do Tiberíades para o Brasil, será que ele não poderia transplantar também do Brasil para uma outra região? Aí está. Então, não é que está determinado Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É a expectativa de Deus, é a expectativa de Jesus. Mas cabe a cada um de nós nos reformarmos, termos mais paciência, mais convicção de um futuro melhor. Todos nós passamos por dificuldades, isso é passageiro. A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, que a lição desta noite possa aclarar, então, os nossos pensamentos, para que possamos ter, assim, maior confiança em Deus, maior persistência no bem, maior leitura, maior estudo nas obras da doutrina espírita, nas obras de Chico Xavier, que nos propõe um desdobramento das obras de Kardec. Nós temos que estudar muito para ganharmos tempo e podermos, então, praticarmos tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. Muita paz a todos, foi uma alegria mais uma vez retornarmos a esta casa, que Jesus nos abençoe a todos.